Muito boa tarde a todos, chamo-me Ana Rita e venho hoje apresentar um pouco daquilo que foi a investigação do nosso artigo sobre o tema do governo digital, nomeadamente os desafios e impactos que este causou aos recursos humanos do setor público que apresentamos neste artigo. Antes de mais, gostaria de agradecer a presença de toda a audiência e todos os elementos das comissões de SISTI pelo tempo dispensado na leitura e na análise do nosso artigo e toda a organização desta conferência. Introduzirei esta apresentação com um breve enquadramento teórico e quais as questões que pautaram esta investigação, passando pela metodologia e pertinência das escolhas tomadas. De seguida falarei dos principais resultados obtidos e análise dos mesmos, finalizando com as nossas conclusões finais. Portanto, ao fazer esta análise da realidade que a transformação digital trouxe ao setor privado e à sociedade em geral, depreende-se que também é necessário analisar qual a realidade que a transformação digital, com a introdução do governo digital, trouxe para o setor público. E, na literatura, é possível observar que com a implementação do governo digital, com as suas políticas de simplificação e o novo modelo de prestação de serviços públicos, em que colocam o cidadão no centro da administração pública, é evidenciado que é imprescindível a reformulação de processos e a articulação das várias entidades da administração pública, bem como a partilha de informação. Portanto, a partir dos anos 2000, autores como X, Proenças, Iglesias e Claver Cortés realizaram estudos relativos à valorização dos recursos humanos no ambiente da mudança no sistema de governo digital, demonstrando a necessidade da adoção de práticas de base digital e de organização e suporte para o sucesso do governo digital. No entanto, estes estudos não fazem uma análise aos impactos e desafios causados pelas políticas de paradigma digital sobre os recursos humanos da administração pública, carecendo igualmente até à data de um estudo sobre esta situação na realidade portuguesa. Nesta senda, a análise da diferença entre os processos atuais dos serviços e os processos futuros apresenta-se extremamente fulcral, de modo a determinar as ações que deverão contribuir para minimizar os impactos desta mudança estrutural. Neste sentido, o presente artigo propõe-se, portanto, a promover a identificação das políticas de recursos humanos aplicadas durante a mudança de paradigma para a prestação eletrónica de serviços, bem como a análise dos possíveis benefícios retirados ou não durante essa preparação, respondendo assim às questões presentes neste slide. De forma a se atingir os objetivos propostos para esta investigação, foi definido que a abordagem de investigação é mista, também conhecida como Mixed Methods, sendo um procedimento de recolha, análise e combinação de técnicas quantitativas e qualitativas no mesmo desenho de pesquisa, cujo pressuposto central é o de que a interação entre eles fornecerá melhores possibilidades analíticas. Para a elaboração da pesquisa para esta investigação, foi escolhido um método de estudo de caso numa instituição pública portuguesa, o Instituto da Segurança Social, cuja pesquisa empírica investiga um fenómeno contemporâneo em profundidade e dentro do seu contexto real, especialmente quando as barreiras entre o fenómeno e o contexto não são claramente evidentes. Com vista à obtenção de dados para a concretização dos objetivos deste estudo, foram selecionadas as técnicas de inquérito por questionário e por entrevista. Vários são os motivos que contribuíram para a escolha destas técnicas, dentre eles pode-se salientar a utilização de múltiplas fontes de dados na elaboração do estudo de caso, de forma a permitir um conjunto mais diversificado de tópicos de análise e de corroboração do mesmo fenómeno. Neste sentido, foi realizada, portanto, uma entrevista semi-estruturada com o técnico superior de gestão de recursos humanos do Centro Distrital, a fim de analisar a estratégia adotada pelo mesmo para a introdução do novo paradigma digital nos serviços da segurança social, e conhecer os impactos e desafios causados pela digitalização aos recursos humanos da instituição. Já com o objetivo de responder às mesmas questões, mas também compreender a visão dos colaboradores do Instituto sobre o tema, foi escolhido o método de inquérito por questionário. As respostas recolhidas, segundo este método, permitiram estabelecer uma relação entre a gestão de recursos humanos, o desempenho organizacional e a digitalização do serviço. Portanto, no que concerne ao questionário colocado aos colaboradores dos institutos, é possível analisar que é necessário tomar algumas medidas de melhoria em relação à comunicação dentro da instituição, nomeadamente no que se refere à partilha da informação, à disponibilização e organização da informação e também a criação de um sistema mais claro e mais rápido que dê soluções mais eficazes e mais adequadas aos colaboradores para que estes possam dar uma melhor resposta aos pedidos dos cidadãos. E para isso é necessário estabelecer uma ligação mais estreita com os seus parceiros estratégicos, nomeadamente com o Instituto da Informática e com a Agência para a Modernização Administrativa. Outro aspecto observado nesta investigação diz respeito à acreditação da formação profissional dos institutos estudados, que, de acordo com os resultados obtidos, reforça a necessidade de frequentar ou desenvolver competências em áreas como a comunicação, o trabalho em equipa, a segurança da informação e a gestão de dados em programa Excel. É importante ainda salientar que, segundo os colaboradores inquiridos, a participação em ações de formação e a aquisição de conhecimentos e capacidades são vitais para uma maior qualidade na hora de prestar o serviço ao cidadão.
Já no que concerne à entrevista com o técnico superior de gestão de recursos humanos, são evidenciadas algumas premissas, nomeadamente a de que os recursos humanos sentiram mudanças na forma de trabalhar com a introdução do novo paradigma digital. No entanto, estas mudanças foram antecipadas e trabalhadas após a realização de uma análise de riscos, que é revista anualmente e se pauta pela procura pela melhoria contínua, sendo parte integrante do processo de planeamento e controle de gestão do Instituto. Para além do foco na gestão de recursos humanos, o Instituto também demonstra preocupação com a gestão da qualidade, a melhoria do serviço e a gestão da mudança. De igual forma, assume assim como fundamental a existência de programas de formação específicos à sua atuação e à aceitação da mudança para o processo digital. Analisando assim os resultados obtidos e cruzando com as premissas dos estudos anteriores sobre este tema, é possível observar 3 situações. Segundo autores como Wicks, para que a mudança para o paradigma digital seja bem sucedida, é necessário planeá-la por forma a evitar a geração de um clima de insegurança nos colaboradores e antever as dificuldades que poderiam ser colocadas com a implementação. E, de acordo com esta investigação, o Instituto realiza essa mesma análise de riscos anualmente, pautada pelo princípio da procura da melhoria contínua. Para além disso, também é considerado na literatura a importância da garantia de competências internas para se lidar com os novos processos, como a gestão da mudança, a interoperabilidade e os processos de suporte ao funcionamento da organização. Porém, apesar do Instituto realizar este processo de planeamento e controle de gestão, são ainda observadas algumas necessidades de melhoria em relação à interoperabilidade. Por fim, os resultados obtidos com esta investigação vêm a confirmar particularmente o estudo realizado por Claver Cortés e outros, em que se destacou a importância da informação, não só em competências digitais, mas também em áreas que promovam a criação e a internalização de comportamentos e atitudes que promovam uma maior orientação ao cliente e uma maior receptividade aos procedimentos e formas de trabalhar. No entanto, os resultados da presente investigação demonstram ainda a importância da comunicação e da interoperabilidade para a eficácia e eficiência do serviço prestado ao cidadão, sendo então assim que no contexto público a interoperabilidade torna-se desta forma um imperativo para o funcionamento eficaz e transparente da administração pública. Resta ainda salientar que uma das principais limitações deste estudo corresponde aos cuidados que devem ser tidos na utilização dos resultados desta pesquisa, uma vez que o presente estudo está limitado ao Instituto da Segurança Social, podendo as suas práticas e a gestão de recursos humanos, bem como da estratégia digital, apresentarem diferenças em relação aos serviços públicos. Com esta investigação foi, portanto, possível observar que é essencial garantir que existem competências internas para lidar com os novos processos de paradigma digital, dando em especial ênfase na gestão de projetos, na gestão da mudança, na interoperabilidade, na formação, para além dos processos de suporte ao funcionamento das instituições. E estes dados também permitiram dar resposta às questões de investigação que nortearam o estudo, nomeadamente na primeira questão, de quais foram as políticas de recursos humanos aplicadas para a adoção do governo digital na segurança social. Foram impossível identificar 5 ações de formação destinada à capacitação dos colaboradores para o uso das TIC e para novas formas de trabalho, política de retenção de talentos, coordenação de atividades de implementação do governo digital com vários stakeholders, definição de diretrizes e padrões de qualidade para as formas eletrónicas de interação, políticas de monitorização e avaliação do desenvolvimento dos colaboradores. Já em relação à segunda questão, de quais os impactos e os desafios sentidos durante este período de transição, foi possível identificar 3 impactos marcantes: a reestruturação na forma de trabalho e no contacto com o cidadão, a gestão da mudança e a criação de uma estratégia pela busca pela melhoria contínua, a modernização e humanização dos serviços, com a valorização dos colaboradores e o reforço na confiança do Instituto. E, para além disso, identificaram-se 2 desafios que são sentidos ainda hoje: a necessidade da melhoria contínua das aplicações e ferramentas TIC para dar uma melhor resposta às exigências e necessidades dos cidadãos e também para aumentar a eficácia e eficiência dos colaboradores, e a necessidade de desenvolvimento das capacidades e competências não só relacionadas com as TIC, mas também em outras áreas consideradas fundamentais para o sucesso da estratégia, tais como a comunicação, a gestão da informação e o trabalho em equipa. Aqui estão as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção.